Desde cedo você aprendeu que genialidade é um presente para poucos, mas Einstein provou exatamente o contrário. A mente extraordinária nasce quando alguém decide enxergar o mundo como ninguém mais ousa. Ele desafiou professores, quebrou regras, ignorou tradições e transformou dúvidas em teorias que mudaram a realidade humana. Para Einstein, pensar diferente não era rebeldia, era necessidade. Ele acreditava que a imaginação é mais poderosa que o conhecimento, que a curiosidade é o motor da inteligência e que a simplicidade é a forma mais elevada de sofisticação. E é por isso que mesmo hoje, quando tudo parece complexo demais, suas ideias continuam sendo um mapa para quem quer clareza, foco e criatividade real. A filosofia de Einstein não é sobre fórmulas, é sobre coragem mental. E se você seguir esse vídeo até o fim, vai entender por que pensar como ele pensava faz qualquer pessoa romper limites que nem sabia que tinha. Quer descobrir como? A filosofia inicial de Einstein nasce da recusa absoluta em aceitar o mundo como algo pronto, rígido e fechado. E essa recusa não era um ato de rebeldia, mas de necessidade interior, como se ele carregasse uma bússola invisível, apontando sempre para além do óbvio, questionando cada resposta que parecia definitiva, cada regra que parecia imutável, cada explicação que se escondia atrás do argumento de autoridade. Desde cedo, ele percebeu que o problema não era a complexidade do universo, mas a preguiça humana em olhar fundo o suficiente para entendê-lo. E foi por isso que desenvolveu uma postura mental que se tornaria a base de toda a sua filosofia, o ato de duvidar com intensidade. Ele acreditava que a dúvida não enfraquece a mente, ela a fortalece, porque força o pensamento a trabalhar, a sair da zona de conforto, a abandonar respostas prontas e criar novas possibilidades. Para Einstein, aceitar sem questionar era o maior inimigo da inteligência. E é exatamente nesse ponto que sua filosofia se torna tão relevante para o mundo moderno, onde as pessoas não pensam, apenas repetem. Ele dizia que não existe avanço algum enquanto você está satisfeito com o que já ouviu, já aprendeu, já acreditou, e que o verdadeiro salto acontece quando você tem coragem de olhar para o que todos chamam de certo e perguntar por quê. Este é o momento em que a mente desperta, e quando desperta, nunca mais volta ao tamanho antigo. Einstein acreditava que quase todas as limitações do ser humano são psicológicas, porque o mundo interno se fecha muito antes que o mundo externo imponha barreiras reais. E é por isso que, em sua filosofia, a liberdade começa no pensamento, não na ação. Enquanto a pessoa estiver presa a conceitos rígidos, tradições repetidas, verdades prontas, regras que não entende e ideias que não escolheu, ela continuará vivendo dentro de um labirinto construído por outras pessoas. Einstein defendia que você só se torna realmente livre quando constrói sua própria forma de interpretar a realidade. Essa postura moldou toda a sua vida. Ele ignorava professores que o tratavam como aluno medíocre, descartava métodos de ensino que sufocavam a imaginação e estudava sozinho os temas que realmente despertavam sua curiosidade. Ele não esperava que alguém o liberasse para pensar. Ele se liberava. E é exatamente aqui que muitos falham. Acreditam que precisam de permissão para começar a explorar o mundo com profundidade. Einstein mostra o contrário. A permissão já é sua. O que falta é coragem mental. Sua filosofia é construída sobre 3 pilares que se entrelaçam e formam a base de sua genialidade: curiosidade radical, imaginação disciplinada e pensamento independente. Curiosidade radical significa jamais aceitar a primeira resposta, jamais se contentar com uma explicação rasa, jamais acreditar que algo está completamente entendido. É uma postura infantil no melhor sentido da palavra.
não parar de perguntar. Einstein dizia que a curiosidade é a força que impede a mente de morrer. A imaginação disciplinada é o segundo pilar. Ele não usava a imaginação como fuga, mas como ferramenta. Ele realizava experimentos mentais tão vívidos que parecia estar observando o universo por dentro. E acreditava que a imaginação é o laboratório onde todas as descobertas começam. E o pensamento independente, o terceiro pilar, era sua arma secreta. Ele nunca aceitava a opinião da maioria como evidência de verdade. Para Einstein, maioria nunca significou certeza, significou conforto. E quem busca conforto não busca conhecimento. A parte mais fascinante de sua filosofia é que Einstein tratava a mente humana como um músculo que precisa ser treinado constantemente. E o treino não era decorar, mas confrontar. Confrontar ideias velhas, confrontar preconceitos pessoais, confrontar medos intelectuais, confrontar padrões mentais repetidos. Ele dizia que você não se torna inteligente acumulando respostas, mas acumulando melhores perguntas. E é exatamente esse ponto que diferencia pessoas comuns de mentes extraordinárias, as perguntas que fazem. Pessoas comuns perguntam: como faço para não errar? Mentes extraordinárias perguntam: de que forma posso entender isso melhor? Pessoas comuns perguntam: qual é o método certo? Mentes extraordinárias perguntam: por que este método existe? Pessoas comuns perguntam: o que devo pensar? Mentes extraordinárias perguntam: o que ninguém pensou ainda? Einstein acreditava que o ser humano só se torna intelectualmente poderoso quando abandona o medo do ridículo. Ele não se importava em parecer estranho, lento, distraído, inadequado. Ele se importava em ser verdadeiro consigo mesmo. O medo de parecer tolo é o que impede pessoas de fazer perguntas profundas, de explorar ideias novas, de expressar pensamentos diferentes. E ele sabia que esse medo é uma prisão psicológica criada pela educação tradicional, que castiga o aluno quando erra e premia quando repete. Einstein desprezava isso. Ele acreditava que errar é essencial e repetir é perigoso. Em sua visão, quanto mais você tenta se encaixar, mais você deixa de pensar. A filosofia de Einstein não é otimista ou romântica, é brutalmente prática. Ele dizia que a mente humana é capaz de muito mais do que demonstra, mas quase ninguém explora seu verdadeiro potencial porque está condicionada a trabalhar de forma limitada. Ele acreditava que a imaginação precisa ser treinada como um músculo e que o pensamento precisa ser constantemente desafiado. Ele rejeitava a ideia de que apenas gênios nascem com capacidade extraordinária. Para ele, genialidade era consequência de independência intelectual, não de talento inato. O que ele fez em física foi consequência direta de algo que qualquer pessoa pode desenvolver: a coragem de pensar sem medo. A filosofia de Einstein nos ensina que a mente não se expande sozinha. Ela se expande quando você a expõe ao desconhecido, quando você escolhe perguntas difíceis, quando decide olhar além do que já está explicado. Sua genialidade não estava no volume de conhecimento, mas na forma como o organizava. Ele acreditava que compreender é mais importante do que acumular, e que profundidade vale mais do que extensão. E essa é uma das lições mais ignoradas hoje. O mundo está cheio de pessoas informadas, mas vazio de pessoas que realmente entendem o que sabem. Einstein dedicou a vida a demonstrar que nada é tão complexo que não possa ser explicado com simplicidade. Ele acreditava que quando um conceito não é claro, o problema não é o conceito, mas a mente que tenta explicá-lo. A simplicidade era para ele o ápice da sofisticação intelectual. E isso destrói a crença moderna de que complexidade é sinônimo de inteligência.
Para Einstein, o complexo pode impressionar, mas apenas o simples transforma. A primeira parte da filosofia de Einstein revela a base de tudo que virá depois. O mundo não é fixo, a realidade não é rígida, o conhecimento não é definitivo. Tudo pode ser questionado, repensado, reconstruído. E a mente humana foi feita exatamente para isso, para explorar, entender, criar e expandir. Se você absorver isso, não apenas vai compreender Einstein, vai começar a pensar como ele. Na segunda parte da filosofia de Einstein, entramos no terreno mais profundo de sua mente. O modo como ele transformava problemas impossíveis em ideias revolucionárias. Não por força bruta intelectual, mas pela capacidade incomum de pensar por imagens, de visualizar o invisível, de transformar conceitos abstratos em cenas mentais tão vívidas que pareciam reais. Para ele, a imaginação não era fantasia, era ferramenta científica. Einstein acreditava que, para entender qualquer fenômeno, o primeiro passo não era buscar fórmulas, mas criar imagens internas que capturassem a essência do problema. Ele fazia isso com naturalidade. Imaginava-se perseguindo um feixe de luz pelo espaço, ou observando o mundo de cima de um relógio gigante, ou viajando dentro de um elevador que caía em queda livre. Esses cenários não eram brincadeiras, eram laboratórios mentais onde ele testava hipóteses, desmontava paradoxos e criava novas maneiras de enxergar o universo. É por isso que, em sua filosofia, existe uma regra implícita. Se você não consegue visualizar, você não consegue compreender. Ele acreditava que o pensamento humano se perde quando se afoga em palavras e teorias complexas demais, mas se fortalece quando transforma conceitos em imagens claras, quase palpáveis. A física moderna só mudou porque a mente dele via aquilo que não podia ser visto. Einstein dizia que a imaginação disciplinada é superior ao conhecimento porque o conhecimento é limitado ao que já existe, enquanto a imaginação abre portas para aquilo que ainda não foi descoberto. E essa postura tem uma consequência profunda. Ela liberta o indivíduo das fronteiras da educação formal. Onde a escola ensina a repetir, Einstein ensinava a visualizar. Onde os sistemas ensinam a decorar, ele ensinava a imaginar. Onde as instituições se apoiavam na autoridade, ele se apoiava na criatividade. É aqui que sua filosofia atinge o coração da vida real. O mundo moderno mata a imaginação das pessoas, e Einstein sabia disso melhor do que ninguém. Ele dizia que a escola sufoca o gênio natural da criança porque estimula apenas respostas certas, nunca perguntas ousadas. E quanto mais velho o adulto fica, menos imaginação ele tem, não por incapacidade, mas por condicionamento. Para Einstein, a imaginação enfraquece quando não é usada, como um músculo que atrofia. Ele rejeitava completamente a ideia de que imaginar é perda de tempo. Para ele, é o primeiro passo de toda a inovação. Quando você imagina, você cria novos caminhos neurais, novas maneiras de ver problemas, novas soluções. A imaginação é o que separa repetidores de criadores. E isso explica por que ele acreditava que o ser humano comum não pensa, ele apenas recorda. A diferença entre recordar e pensar é brutal. Recordar é acessar ideias antigas. Pensar é criar ideias novas. A maioria das pessoas vive no modo de recordação. Einstein vivia no modo de criação. Essa diferença molda a vida inteira de alguém. Ele dizia que a imaginação é um tipo de coragem, porque imaginar exige enfrentar o desconhecido sem garantias. Quando você imagina algo novo, você arrisca estar errado, arrisca ser criticado, arrisca parecer estranho. É por isso que a imaginação é tão rara, ela exige ousadia emocional. Einstein chamava isso de a solidão da mente criadora,
porque sabia que a maioria não consegue lidar com o desconforto de pensar sozinha. Sua filosofia ensinava que toda grande descoberta começa com um pensamento que parece absurdo. E se você tem medo de parecer absurdo, nunca descobrirá nada. Ele também acreditava profundamente no poder da simplicidade. Mas aqui, a simplicidade não significa superficialidade, significa clareza extrema. Einstein dizia que o verdadeiro entendimento aparece quando você consegue explicar algo difícil com palavras simples. A complexidade para ele era um sinal de confusão, não de inteligência. E esse ponto é essencial. O mundo está cheio de pessoas que complicam tudo para parecerem inteligentes. Einstein fazia o oposto, simplificava para revelar a verdade. Ele acreditava que a realidade é simples e que nossa mente é que cria emaranhados desnecessários. Portanto, sua filosofia ensina que a simplicidade é uma forma de coragem intelectual, porque exige que você abandone o excesso, o ego, a necessidade de parecer brilhante e se concentre no essencial. Ele afirmava que quando algo é verdadeiramente compreendido, ele se torna simples. A simplicidade é o selo da genialidade, não a complexidade. Outra parte fundamental da filosofia de Einstein é a ideia de que a realidade não é rígida, ela depende do observador. Ele via o universo como um diálogo entre o mundo externo e a percepção humana. Isso significa que cada pessoa vive em seu próprio recorte da realidade, filtrado por crenças, medos e interpretações. Para Einstein, mudar a percepção é mudar o universo que você experimenta. Essa ideia está presente em toda sua obra. O tempo se dilata, o espaço se curva, a simultaneidade desaparece. Tudo depende do ponto de vista. Ou seja, até a física confirma que não existe olhar neutro. A vida funciona da mesma forma. Einstein dizia que as pessoas sofrem mais pelo modo como percebem a realidade do que pela realidade em si. Ele afirmava que a mente distorce emoções, amplia problemas, cria monstros que não existem e que a única maneira de escapar dessa prisão é trabalhar a própria percepção. Isso torna sua filosofia extremamente prática. Você muda o mundo mudando o modo como olha para ele. Ele acreditava que os maiores avanços pessoais começam quando alguém aprende a duvidar das próprias interpretações. Duvidar do que sente, do que pensa, do que acredita. Duvidar do próprio olhar. E essa dúvida, longe de enfraquecer, ilumina. Outro ponto crucial é sua visão sobre o erro. Einstein dizia que errar não apenas faz parte do processo, é o processo. Ele enxergava o erro como instrumento de descoberta, algo a ser valorizado. Para ele, errar é a prova de que você está se movendo. Ele insistia que aqueles que têm medo do erro jamais pensam com profundidade, porque para pensar profundamente é preciso arriscar estar errado repetidas vezes. Ele dizia que cada erro é um ajuste fino da realidade, um degrau necessário para a compreensão verdadeira. Pessoas que não erram são pessoas que não tentam. Pessoas que não tentam são pessoas que não aprendem. E pessoas que não aprendem são pessoas que param de viver intelectualmente. Essa postura em relação ao erro é revolucionária num mundo obcecado por acertos imediatos. Einstein acreditava que aprendizado real exige paciência, humildade e persistência, e que o maior erro de todos é desistir de pensar quando a ideia parece difícil demais. Aqui entramos em outro aspecto vital de sua filosofia, a resistência mental. Einstein acreditava que a mente humana só se torna realmente poderosa quando aprende a permanecer com um problema por muito tempo. A maioria das pessoas abandona o raciocínio assim que sente desconforto, tédio ou frustração. Einstein fazia o contrário. Ele permanecia.
Ele dizia que não era mais inteligente que os outros, apenas suportava permanecer com o problema por mais tempo. Isso é disciplina cognitiva. Ele entendia que a mente precisa de tempo para reorganizar ideias, conectar conceitos, criar novas combinações e que, sem essa persistência, nenhuma descoberta acontece. Por fim, Einstein tinha uma visão profundamente ética sobre o pensamento. Ele acreditava que a busca pelo conhecimento não é apenas um ato intelectual, mas uma responsabilidade moral. Ele dizia que a mente humana tem obrigação de se expandir, porque o conhecimento liberta. Libertar-se da ignorância, da manipulação, da estreiteza, dos preconceitos, dos medos intelectuais. Tudo isso é parte do crescimento de uma pessoa. Ele acreditava que o ser humano tem obrigação de se tornar mais consciente, mais curioso, mais profundo, porque uma mente profunda cria um mundo melhor. Na terceira parte da filosofia de Einstein, entramos na dimensão mais íntima de seu pensamento, a relação entre solidão, profundidade intelectual e independência espiritual, três forças que moldaram sua genialidade de forma inseparável. Einstein via a solidão não como fuga, mas como território sagrado onde a mente respira, se reorganiza e se expande sem interferências externas. Ele dizia que uma pessoa que não suporta estar só nunca será capaz de pensar por conta própria, porque o pensamento profundo exige silêncio, exige afastamento do ruído social, exige a coragem de ouvir a própria mente sem distrações. Para ele, a solidão era campo de cultivo da consciência. Era ali que as perguntas mais importantes surgiam, que as ideias mais ousadas apareciam, que o mundo deixava de ser apenas aquilo que os outros diziam e se transformava naquilo que ele próprio conseguia perceber. Einstein acreditava que a sociedade moderna tem pavor da solidão porque sabe que ela liberta. Uma pessoa que pensa sozinha se torna perigosa para qualquer estrutura que dependa de conformidade. E é por isso que ele dizia que o indivíduo deve procurar conscientemente momentos de isolamento, não como retração emocional, mas como prática intelectual. Ele via a solidão como abrigo contra uma humanidade que tenta constantemente impor opiniões, crenças e expectativas. A mente que nunca fica só se torna reflexo dos outros. A mente que se recolhe se torna reflexão própria. Essa é uma das bases mais poderosas de sua filosofia. A solidão o ensinou a distinguir a verdade da convenção, o pensamento profundo da repetição automática, a curiosidade genuína da obediência cega. Ele sabia que, quando a mente é pressionada por muitas vozes externas, ela para de criar e começa a imitar. E imitação, para Einstein, era a morte do pensamento. Por isso, ele defendia que qualquer pessoa que deseje compreender o mundo precisa primeiro compreender a si mesma. E isso não pode ser feito no meio do barulho. Einstein dizia que a profundidade intelectual não nasce da quantidade de informação, mas da qualidade do silêncio interno. Ele acreditava que a maioria das pessoas enche a mente de dados, notícias, opiniões, debates e distrações porque não suporta ficar sozinha consigo mesma. Mas uma mente carregada demais não pensa, ela apenas reage. A profundidade surge quando o excesso se dissolve, quando as distrações se silenciam, quando o pensamento encontra espaço para respirar. É nesse ponto que a filosofia de Einstein se aproxima dos grandes mestres espirituais. Para ele, pensar com profundidade exigia uma espécie de meditação ativa, uma atenção contínua ao próprio pensamento, uma disciplina interior que não permitia que a mente se dispersasse. Ele não meditava como práticas orientais tradicionais, mas vivia num estado permanente de contemplação. Seus passeios longos, suas caminhadas solitárias, suas horas sentado olhando pela janela. Tudo isso fazia parte de um processo que ele chamava de
amadurecimento da ideia. Ele acreditava que as grandes respostas não chegam pela força, mas pela maturação silenciosa. Essa é outra lição negligenciada no mundo moderno. As pessoas querem respostas imediatas, conclusões instantâneas, resultados rápidos, sem entender que a mente não funciona assim. Einstein dizia que uma ideia precisa de tempo para germinar, crescer, se conectar com outras ideias, ganhar forma e clareza. Forçar um pensamento é como forçar o crescimento de uma árvore. Apenas machuca o processo. Ele defendia que a genialidade surge quando a mente aprende a esperar. Não uma espera passiva, mas uma espera ativa, onde o pensamento continua se movendo em segundo plano enquanto o indivíduo vive sua vida. Essa junção de paciência e solidão é uma das assinaturas da filosofia de Einstein. Mas existe outro elemento essencial aqui: independência espiritual. Einstein não era religioso no sentido tradicional, mas tinha uma visão profundamente espiritual do universo. Ele acreditava que existe uma ordem harmoniosa por trás de tudo, uma espécie de inteligência cósmica expressa nas leis da natureza, e que o papel do ser humano é compreender essa ordem, não criar dogmas sobre ela. Ele rejeitava completamente a noção de um Deus punitivo ou controlador, porque via isso como projeção dos medos humanos. Para ele, Deus não era uma figura, mas um mistério. Não era uma doutrina, mas um fascínio. Não era uma autoridade, mas uma metáfora para a profundidade infinita da realidade. Einstein dizia que o erro das religiões não era buscar sentido, mas tentar aprisionar o sentido em palavras. Ele acreditava que o sagrado se revela não através de escrituras, mas através da contemplação, e que a verdadeira espiritualidade é consequência de uma mente que observa o universo com humildade e maravilhamento. É por isso que ele dizia que existe dois tipos de pessoas: aquelas que veem tudo como coincidência e aquelas que veem tudo como milagre. Ele se incluía no segundo grupo, não por superstição, mas por reverência à profundidade da realidade. Essa visão espiritual influenciou profundamente seu modo de pensar. Enquanto cientistas rígidos viam o universo apenas em termos de números e equações, Einstein via poesia na matemática, via música nas leis físicas, via beleza na forma como o cosmos opera com precisão impecável. Ele dizia que a ciência revela um profundo sentimento religioso do universo, não no sentido comum da palavra religião, mas no sentido mais elevado. A percepção de que tudo é conectado por fios invisíveis de lógica e harmonia. Essa independência espiritual o libertava das limitações da religião organizada, mas também o libertava do materialismo superficial. Ele rejeitava ambos os extremos porque acreditava que verdade não vive em extremos, mas no equilíbrio entre razão e maravilhamento. Em sua visão, uma mente poderosa é aquela que pensa como cientista, sente como poeta e observa como filósofo. Essa síntese, razão, sensibilidade e contemplação, é o que torna Einstein único. Ele não separava ciência e espiritualidade. Ele as via como linguagens diferentes para descrever a mesma profundidade. Outro elemento fundamental dessa parte de sua filosofia é sua relação com a humildade intelectual. Einstein não acreditava em certezas absolutas, acreditava em aproximações. Para ele, todo conhecimento humano é provisório, sujeito a revisão, evolução ou até destruição pela descoberta seguinte. Essa postura o mantinha sempre aberto a novas ideias, sempre disposto a revisar conclusões, sempre atento a contradições internas. Ele dizia que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão de conhecimento. Uma pessoa que acredita já saber tudo para de aprender. Para ele, a humildade intelectual era a base da sabedoria.
Ele acreditava que o universo é vasto demais, misterioso demais, profundo demais para caber nas certezas humanas. Por isso ele nunca defendia suas teorias como verdades absolutas. Defendia como interpretações provisórias da realidade. Essa humildade o tornava livre. Livre para pensar diferente, livre para errar, livre para mudar, livre para imaginar. E é por isso que sua filosofia é tão poderosa, porque não é sobre responder, mas sobre continuar perguntando. Einstein acreditava que a dúvida constante é a única forma de manter a mente viva. A pessoa que para de duvidar começa a morrer intelectualmente. E por fim, Einstein traz uma das ideias mais transformadoras de toda a sua filosofia: a leveza da mente livre. Ele acreditava que pensar profundamente não significa pensar com peso. Para ele, pensamento é movimento, é dança, é fluxo, é brincadeira séria. Ele dizia que sua mente funcionava melhor quando estava relaxado, quando brincava com ideias, quando deixava a imaginação correr solta. A rigidez mata a criatividade, a leveza a liberta. Esse é o paradoxo final da filosofia. Desta parte, Einstein foi um dos maiores pensadores da história, não porque sua mente era pesada, mas porque era leve o suficiente para se mover onde outras ficavam paralisadas. Na quarta parte da filosofia de Einstein, entramos no núcleo mais incisivo de sua visão sobre criatividade, ruptura intelectual e coragem de contrariar o mundo, três elementos que formam a espinha dorsal de sua genialidade. Einstein não acreditava que a criatividade fosse um dom esotérico reservado a poucos. Para ele, criatividade era consequência inevitável de uma mente que não aceita limitações impostas. Ele dizia que a maior parte das pessoas nunca cria nada novo, porque vive obedecendo padrões que não escolheu, repetindo pensamentos herdados, reproduzindo respostas prontas e temendo qualquer ideia que pareça ousada demais. A criatividade morre na infância, esmagada por sistemas educacionais que punem erros e recompensam conformidade. Einstein odiava isso com ferocidade. Ele dizia que o ensino deveria libertar a imaginação, não aprisioná-la. E por essa razão, ele afirmava que o primeiro passo para ser criativo é recuperar a liberdade mental que você perdeu. A criança é livre, o adulto é condicionado. A filosofia dele é o processo reverso, desconstruir o condicionamento para recuperar a liberdade. Einstein acreditava que todo ser humano carrega dentro de si uma centelha criativa, mas essa centelha só vira fogo quando o indivíduo tem coragem de questionar aquilo que todos chamam de normal. Ele dizia que nada é mais destrutivo para o pensamento do que a obediência cega. Obediência ao professor, ao chefe, à sociedade, à tradição, ao medo, tudo isso mata possibilidades. Para Einstein, obedecer sem compreender é intelectualmente criminoso. Ele defendia que a criatividade é um ato de desobediência, um ato silencioso, interno, discreto, mas radical. Recusar-se a pensar como a maioria. Ele sabia que quase ninguém ousa fazer isso porque pensar diferente tem um custo social altíssimo. Sociedade pune quem não segue o padrão. Critica, ridiculariza, exclui, deslegitima. E é exatamente aqui que Einstein se separa dos demais. Ele não temia parecer estranho. Ele não temia discordar. Ele não temia se isolar. Ele preferia a verdade à aprovação. E essa postura é a base de sua criatividade. Einstein dizia que uma ideia original quase sempre parece absurda antes de ser aceita. Por isso, ele desconfiava profundamente de qualquer pensamento que já vinha pronto, embrulhado em consenso. Para ele, consenso era o disfarce da preguiça intelectual, onde todos concordam rápido demais, ninguém pensou o suficiente. Sua filosofia da criatividade estava baseada num princípio simples. A genialidade começa onde termina a necessidade de se encaixar.
Quando você está preocupado em ser aceito, você não pensa, você edita seu pensamento. Quando você está preocupado em parecer inteligente, você não cria, você imita. E quando você está preocupado em agradar, você se torna escravo da expectativa alheia. Einstein acreditava que liberdade criativa exige libertação emocional. Uma pessoa que teme ser julgada nunca ultrapassará os limites de seu próprio pensamento. E isso nos leva a outra parte fundamental desta etapa. Einstein via a criatividade como um processo de associação profunda. Ele unia conceitos de áreas diferentes, conectava ideias distantes, combinava lógica com imaginação, matemática com metáforas, ciência com poesia. Ele acreditava que a mente humana é capaz de criar pontes onde ninguém imaginou que houvesse caminhos. Essa capacidade de conectar pontos distantes é a essência da criatividade. E ele dizia que esse processo só acontece quando a mente está aberta, livre e curiosa. Uma mente fechada acumula conhecimento. Uma mente aberta cria sentido. Einstein também acreditava que a criatividade não surge do excesso, mas do foco. Ele dizia que a mente criativa elimina ruídos, simplifica o cenário interno, seleciona o que importa e ignora o resto. A criatividade, para ele, não é explosão caótica, é síntese precisa. E essa síntese exige a habilidade rara de enxergar a essência escondida dentro do caos. Einstein afirmava que o segredo da criatividade é identificar o que realmente importa e descartar tudo que é superficial. E isso só se faz com coragem. A coragem intelectual de cortar, reduzir, simplificar, abandonar. Ele acreditava que o mundo moderno se orgulha de excesso de teorias, excesso de ideias, excesso de informações. E que esse excesso sufoca a mente, bloqueia a originalidade e mata a clareza. A simplicidade, para ele, é consequência de visão profunda. Apenas quem entende muito consegue explicar pouco. Nessa parte de sua filosofia, Einstein introduz outro conceito essencial: a beleza como critério de verdade. Ele acreditava que teorias verdadeiras eram belas. Belas não no sentido estético superficial, mas no sentido de elegância, harmonia e economia de pensamento. Uma teoria confusa era para ele sintoma de erro. Uma explicação simples era sinal de profundidade. Ele dizia que a natureza nunca complica sem necessidade. Quem complica são os seres humanos. Por isso, ele sempre buscava a solução mais elegante possível. Essa relação entre verdade e beleza é uma das ideias mais poéticas e poderosas de sua filosofia. Para Einstein, uma equação simples que descreve fenômenos complexos é a prova de que a mente humana se alinhou com a lógica profunda do universo. Ele acreditava que a criatividade é justamente essa busca: alinhar o pensamento humano com a estrutura invisível da realidade. E isso nos leva à parte mais revolucionária desta etapa. Einstein via a criatividade como um ato moral. Ele acreditava que a mente humana tem responsabilidade de expandir o conhecimento do mundo. Criar ideias novas não era apenas questão de glória pessoal, era um dever intelectual. Ele dizia que, quando uma pessoa descobre algo verdadeiro, ela não apenas transforma sua mente, ela transforma a humanidade. Para ele, a criatividade é o modo pelo qual o indivíduo devolve ao mundo aquilo que recebeu. A criação intelectual é contribuição, é legado, é serviço, é responsabilidade. É por isso que Einstein desprezava qualquer forma de arrogância intelectual. Ele acreditava que o gênio não é aquele que se acha superior, mas aquele que entende o peso moral de suas descobertas. Um pensamento errado pode enganar, um pensamento profundo pode libertar. Essa consciência moldava sua relação com o conhecimento. E é exatamente nesse ponto
que sua filosofia dá um salto. A criatividade exige ética. Ética não como regras externas, mas como integridade interna. Ele dizia que a mente criativa precisa estar comprometida com a verdade, não com a vaidade. A verdade para ele não era relativa, era buscada com honestidade. Ele acreditava que o pensador deve lutar contra seus próprios desejos de estar certo, contra seu ego, contra seu orgulho. Criar é também purificar. A mente precisa ficar limpa para enxergar. E só enxerga quem renuncia à necessidade de vencer debates e assume a necessidade de descobrir. Einstein afirmava que nenhuma mente pode ser criativa enquanto estiver presa ao ego. O ego é barulho. Barulho impede percepção. E sem percepção não existe criatividade. E, finalmente, Einstein acreditava que a criatividade é um modo de viver, não um episódio isolado. Ela exige estilo de vida, exige disciplina, exige curiosidade constante, exige humildade, exige liberdade, exige ousadia, exige, acima de tudo, uma mente disposta a viver sem garantias, sem certezas, sem muletas. Ele dizia que o Criador vive num fio entre o conhecido e o desconhecido, e que esse é o lugar mais fértil da existência. Ali onde o medo e a descoberta se encontram, onde a dúvida e a expansão se chocam, onde a mente se vê obrigada a crescer. Para Einstein, a criatividade não era opção, era destino. Na quinta parte da filosofia de Einstein, mergulhamos em um dos pilares mais poderosos e menos compreendidos de sua mente, sua relação com a disciplina interna, o foco prolongado e a resistência mental, três elementos que, combinados, explicam por que ele foi capaz de enxergar aquilo que ninguém mais via. Einstein sempre afirmou que não era mais inteligente do que as outras pessoas. Ele apenas permanecia com os problemas por mais tempo. E essa frase, repetida inúmeras vezes, é a chave para entender o modo como ele trabalhava a própria mente. Para ele, a diferença entre uma pessoa comum e um pensador extraordinário não está na capacidade de compreender algo imediatamente, mas na capacidade de suportar o desconforto de não compreender por longos períodos. A maioria desiste quando a ideia parece difícil demais, quando o raciocínio trava, quando o entendimento fica nebuloso. Einstein fazia o contrário. Ele aprofundava exatamente nesse ponto. Ele acreditava que o momento em que a mente começa a se irritar, a se frustrar, a cansar, é exatamente o momento em que está prestes a crescer. E é por isso que ele dizia que a genialidade não está no brilho súbito, mas na persistência silenciosa. Seu processo intelectual era quase artesanal. Ele passava semanas, meses e até anos meditando sobre o mesmo problema, revisitando-o, desmontando-o, reorganizando-o, limpando suas bordas, retirando excessos, testando hipóteses, desfazendo conclusões superficiais. Ele não buscava respostas rápidas, ele buscava respostas verdadeiras, e respostas verdadeiras exigem tempo. Esse modo de pensar é raro hoje, porque o mundo moderno condicionou as pessoas a acreditar que tudo precisa ser instantâneo, conhecimento instantâneo, resultados instantâneos, respostas instantâneas. Mas Einstein via o pensamento como um processo lento, profundo e paciente, algo que amadurece no silêncio, não no impulso. Ele dizia que a mente humana precisa de tempo para organizar ideias, combinar informações, gerar conexões invisíveis, e quando esse tempo não é respeitado, o pensamento se torna raso. Para ele, profundidade não era um talento, mas uma escolha. Uma escolha de continuar quando outros param. Outra parte essencial dessa etapa é a forma como Einstein enxergava o foco. Para ele, foco não era uma habilidade, mas um estado emocional. Ele dizia que ninguém pode se concentrar por muito tempo em algo que não ama. A atenção humana é atraída pelo interesse, não pela obrigação.
É por isso que Einstein defendia que cada pessoa deve seguir aquilo que desperta sua curiosidade natural, porque a curiosidade é o combustível do foco duradouro. Ele acreditava que quando alguém encontra um tema que realmente o fascina, o foco deixa de ser esforço e se torna prazer. Ele passava horas, dias, semanas refletindo sobre as leis da física porque aquilo o encantava, não porque era disciplinado. O encantamento gerava disciplina espontânea. Isso é profundamente diferente do modo como a maioria encara o estudo e o trabalho. Pessoas comuns tentam forçar o foco, mas Einstein dizia que o foco forçado é frágil. Ele se quebra ao menor obstáculo. Já o foco, movido pela curiosidade, é indestrutível. Ele se renova, se aprofunda, se expande, e isso nos leva a outro ponto fundamental. Einstein sabia que o trabalho mental profundo exige um ambiente interno sem pressa. Ele afirmava que pressa é inimiga da genialidade. Quando a mente corre, ela não enxerga. Quando ela abranda, ela percebe detalhes que ninguém nota. Einstein valorizava o ritmo lento porque sabia que o pensamento profundo só acontece quando a mente tem espaço para vagar, explorar, conectar ideias distantes. Ele dizia que suas melhores descobertas não surgiram diante da mesa, mas durante caminhadas, momentos de descanso, períodos de contemplação. A mente cria quando está relaxada. A tensão bloqueia, a leveza libera. Essa visão derruba um dos maiores mitos culturais, o mito de que produtividade é sinônimo de esforço contínuo. Einstein acreditava no contrário. Produtividade verdadeira exige pausas, silêncio, vazio, tempo ocioso. Ele dizia que o vazio mental é o berço da criatividade. E isso é chocante no mundo atual, onde as pessoas preenchem cada minuto com estímulos, notificações, ruído, informação. Para Einstein, esse comportamento é veneno. A mente saturada não cria, a mente silenciosa, sim. Outra parte essencial desta etapa é sua relação com o erro e o fracasso. Einstein acreditava que o fracasso não apenas era inevitável, mas indispensável. Ele dizia que não existe descoberta sem fracasso e que fracasso é apenas o nome que damos ao estágio intermediário da compreensão. Ele falhava constantemente, mas não via isso como sinal de incapacidade. Via como parte do processo. Ao contrário da maioria, que se desespera diante do erro, Einstein se animava, porque sabia que cada falha eliminava um caminho falso e o aproximava da verdade. Sua relação com o erro era quase afetuosa. Ele o tratava como mestre, não como inimigo. Essa postura o tornava intrépido intelectualmente. Ele dizia que a maioria não pensa profundamente por medo de falhar, e que superar o medo do erro é o primeiro ato de coragem intelectual. Outra característica poderosa de sua filosofia nesta etapa é a disciplina emocional. Ele acreditava que o controle emocional é essencial para o pensamento profundo, que uma mente agitada pela ansiedade, pela comparação, pelo julgamento, pelo medo, não consegue enxergar claramente. Einstein dizia que a mente precisa permanecer livre, leve e limpa para realizar conexões profundas. Ele buscava deliberadamente uma postura emocional de neutralidade. Não se desesperava quando não entendia algo e não se exaltava quando achava que havia entendido. Ele mantinha o mesmo estado interior, calmo, observador, paciente. Essa estabilidade emocional cultivada permitia que o pensamento pudesse trabalhar sem interferências. Ele sabia que uma mente dominada por emoções intensas perde precisão. E precisão, para ele, era tudo. Finalmente, Einstein dizia que existe uma forma de disciplina ainda mais profunda que o foco e a persistência. A disciplina de pensar devagar.
O mundo moderno valoriza a velocidade, ele valorizava a profundidade. Ele acreditava que a mente só alcança ideias realmente transformadoras quando desacelera o raciocínio, quando observa cada detalhe, quando recusa conclusões precipitadas. Pensar devagar não significa pensar pouco, significa pensar melhor. E essa é uma das marcas mais poderosas de sua filosofia. Ele acreditava que o pensamento mais profundo é aquele que se move como a luz das estrelas, silencioso, paciente, inevitável. Na sexta parte da filosofia de Einstein, entramos em um território que poucas pessoas associam a ele, mas que sustentava cada uma de suas descobertas. A integridade intelectual, a coragem de pensar sozinho contra o mundo inteiro e a capacidade de rejeitar qualquer verdade que não resistisse ao teste da consciência. Einstein acreditava que a mente humana só alcança sua potência máxima quando se compromete com a honestidade absoluta, não a honestidade moral comum, mas a honestidade do pensamento. Aquela que impede o indivíduo de mentir para si mesmo, de aceitar explicações convenientes, de se apegar a crenças confortáveis. Ele dizia que a maior parte das pessoas fracassa intelectualmente não por falta de inteligência, mas por falta de coragem para abandonar ideias queridas, conclusões antigas, teorias que já serviram e já não servem mais. Para Einstein, apego é inimigo do conhecimento. Apego a crenças, apego a identidades, apego a ideologias, apego a posições sociais. A mente que se apega se fecha, a mente que se desapega se expande. Ele defendia que o pensador deve estar sempre pronto para destruir suas próprias conclusões quando a realidade exigir. Essa postura é rara porque ela exige humildade radical. Admitir que estava errado, admitir que não entendeu, admitir que algo precisa ser repensado desde o início. Einstein fazia isso com frequência e dizia que essa disposição para reformular tudo do zero é o verdadeiro diferencial entre mentes comuns e extraordinárias. Ele se orgulhava mais de sua capacidade de mudar de ideia do que de sua capacidade de formular teorias. Porque mudar de ideia é prova de força interior. Ele dizia que nada é mais perigoso para o pensamento do que a vaidade intelectual. Aquele impulso de querer estar certo a qualquer custo, de proteger a própria teoria mesmo quando ela não funciona, de manipular argumentos para mascarar erros. Einstein desprezava isso. Ele dizia que a verdade não negocia com o ego. Ou você a busca sinceramente, ou permanece na ilusão. E para buscar sinceramente, é preciso admitir ignorância. Ele dizia que admitir ignorância não diminui ninguém, amplia. Quem finge saber, estagna. Quem assume não saber, cresce. Essa honestidade brutal com a própria mente permitia que Einstein enxergasse problemas de maneira quase transparente. Ele não se deixava enganar por explicações convenientes. Ele não temia desmontar interpretações antigas. Ele não confundia hábito com verdade. Sua consciência intelectual era limpa e isso lhe permitia observar o mundo com frescor, como se estivesse sempre vendo tudo pela primeira vez. Outra parte profunda desta etapa é a forma como Einstein tratava o pensamento como responsabilidade ética. Ele acreditava que ideias moldam sociedades, culturas, tecnologias, guerras, políticas e que, portanto, pensar é um ato moral. Ele dizia que pensamentos preguiçosos criam sociedades doentes. Pensamentos profundos criam sociedades mais livres. Ele rejeitava completamente qualquer pensamento movido por ressentimento, raiva ou vaidade. Para ele, o pensador precisa buscar a verdade com leveza, serenidade e respeito pela complexidade do mundo. Essa integridade intelectual o afastava de extremismos.
Ele desconfiava de qualquer ideologia rígida, porque toda ideologia para ele é uma tentativa de congelar a realidade em uma narrativa pronta. Ele dizia que a realidade é fluida demais para caber em dogmas. Por isso, recusava tanto o fanatismo religioso quanto o fanatismo científico. Ele acreditava que a ciência sem humildade vira arrogância e a religião sem reflexão vira superstição. Ele caminhava entre os dois mundos com a mesma postura, ceticismo disciplinado e maravilhamento profundo. Einstein também acreditava que a mente precisa ser protegida, não de ideias, mas de pessoas. Ele dizia que o maior perigo para o pensador é cercar-se de pessoas que não pensam, pessoas que zombam do questionamento, pessoas que ridicularizam a imaginação, pessoas que vivem no automático, pessoas que repetem opiniões herdadas. Para ele, conviver com mentes fechadas faz a sua mente encolher. Ele defendia que é preciso escolher cuidadosamente com quem você troca ideias, porque a mente humana absorve estados mentais como uma esponja. Você se torna o que mentalmente respira, e respirar ignorância sufoca. Outra dimensão central desta etapa é sua visão sobre o poder do silêncio. Einstein acreditava que o silêncio não é ausência de som, mas presença de percepção. Ele via o silêncio como ferramenta para pensar, para sentir, para organizar. Ele dizia que o mundo fala demais e escuta de menos, e que, numa sociedade de ruídos, o silêncio é ato de rebeldia. Ele buscava o silêncio não apenas para se concentrar, mas para se ouvir, para saber o que realmente pensa, para saber o que realmente sente, para distinguir o que é seu do que é do mundo. Ele dizia que apenas no silêncio a verdade aparece sem máscaras, e é por isso que fazia longas caminhadas. Sozinho, passava horas em contemplação, deixava que suas ideias ecoassem antes de serem escritas. Ele acreditava que o pensamento profundo nasce do silêncio da consciência. Outra característica poderosa desta parte da filosofia de Einstein é sua crença no autoquestionamento constante. Ele vivia perguntando a si mesmo: isso faz sentido? Isso é verdade ou apenas hábito? Isso é minha ideia ou é ideia de outro que internalizei sem perceber? Estou defendendo isso porque é certo ou porque eu quero estar certo? Esse interrogatório interno incessante mantinha sua mente limpa, flexível e honesta. Ele dizia que uma mente sem autoquestionamento se torna tirana de si mesma. O ego cria narrativas, justificativas, ilusões, histórias reconfortantes, e a pessoa passa a viver dentro delas. Einstein acreditava que o autoquestionamento é a vacina contra a autoilusão. Ele defendia que toda pessoa deveria duvidar de si mesma com a mesma força com que duvida do mundo. Porque o maior engano da vida não é acreditar em mentiras externas, mas acreditar nas internas. Essa forma de integridade intelectual o tornava praticamente imune a manipulações mentais. Ele detectava incoerências rapidamente, percebia contradições escondidas, rejeitava verdades convenientes. Sua mente era afiada, mas mais do que isso, era honesta. E honestidade, para ele, era o verdadeiro brilho da inteligência. Outro ponto essencial é sua visão sobre liberdade intelectual. Einstein acreditava que o ser humano não nasce livre, nasce condicionado, e que apenas o pensamento liberta. Ele dizia que a maior escravidão moderna não é física, mas mental. Pessoas presas em crenças herdadas, narrativas familiares, tradições culturais, visões de mundo estreitas. Ele afirmava que a liberdade começa o dia em que a pessoa percebe que pode pensar diferente de tudo o que aprendeu. Não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou. Einstein acreditava que a mente livre é aquela que se recusa a ser leal a ideias que já não fazem sentido. Ele dizia que fidelidade a uma verdade velha é traição a uma verdade nova,
e que a evolução intelectual exige coragem para abandonar o que um dia foi sagrado. E aqui chegamos ao cerne desta parte. Einstein acreditava que pensar profundamente é um ato de coragem. Coragem de enfrentar o próprio desconhecido, coragem de não ter respostas imediatas, coragem de se perder, coragem de destruir ilusões internas, coragem de contrariar o mundo, coragem de ficar sozinho, coragem de mudar de ideia, coragem de admitir ignorância, coragem de continuar pensando quando todos já pararam. Ele dizia que o mundo premia quem repete, mas a história recompensou quem ousou pensar de verdade. E sua filosofia nos convida exatamente a isso, a viver como investigadores da realidade, não como consumidores de opiniões. Einstein acreditava que a mente humana não deve se conformar. Ela deve explorar, questionar, iluminar. E essa é a essência da verdadeira liberdade intelectual. Na sétima parte da filosofia de Einstein, entramos no elemento mais humano e, ao mesmo tempo, mais cósmico de seu pensamento. A relação entre emoção, intuição e razão. Três dimensões que ele nunca tratou como opostas, mas como partes interdependentes de um mesmo processo mental. Ao contrário do mito moderno que separa o pensador racional do indivíduo emocional, Einstein via a emoção como força que impulsiona a razão e via a intuição como bússola interna que guia a mente para regiões onde o raciocínio lógico ainda não consegue chegar. Ele dizia que a lógica pode levá-lo de um ponto a outro, mas a imaginação e, sobretudo, a intuição leva você a todos os lugares. Essa ideia, que parece quase mística, é na verdade profundamente prática para entender como ele produziu algumas das maiores teorias da história. Einstein acreditava que toda descoberta começa com uma espécie de pressentimento, uma sensação interna de que algo é verdadeiro antes mesmo que existam provas. Ele descrevia isso como um sentimento estético da verdade. Um tipo de harmonia interna que surge quando a mente se depara com uma ideia que parece inevitavelmente certa. Ele confiava nesse sentimento com uma convicção que poucos ousariam ter. A maioria tem medo de seguir a intuição porque teme estar enganada, mas Einstein dizia que o maior engano é ignorar aquilo que a consciência mais profunda tenta lhe mostrar. Ele não seguia impulsos cegos, seguia percepções sutis, refinadas por anos de contemplação e estudo. A intuição, para ele, não era adivinhação, era síntese acelerada. Era como se sua mente conseguisse captar padrões antes de conseguir explicá-los. Ele dizia que a intuição é o estágio da ideia onde ela ainda é música, e a razão é o processo de transformá-la em partitura. E isso revela muito sobre seu método. Einstein não começava pela lógica, começava pelo sentimento. Ele sentia que algo não fazia sentido na física clássica. Sentia que o tempo não era absoluto. Sentia que o espaço não era rígido. Sentia que deveria existir uma estrutura mais elegante por trás do caos aparente do universo. E essas intuições eram tão fortes que o levaram a investigar até que conseguisse transformá-las em equações. Essa integração entre emoção, intuição e pensamento é exatamente o que diferencia Einstein da maioria dos cientistas de sua época, que acreditavam que o trabalho intelectual deveria ser frio, impessoal, mecânico. Einstein via isso como erro fundamental. Para ele, o pensamento humano precisa ser quente, vivo, alimentado por espanto, encantamento e sensibilidade. Ele dizia que o mistério é a emoção mais bonita que podemos experimentar, e que perder a capacidade de sentir maravilhamento é como perder a alma. Essa é uma das partes mais negligenciadas de sua filosofia. Einstein acreditava que sentir profundamente é condição para pensar profundamente. Ele dizia que a razão sem emoção produz conhecimento sem sabedoria, e emoção sem razão produz caos.
Mas quando as duas trabalham juntas, surge uma clareza. Ele via a emoção como combustível e a razão como direção. Uma sem a outra é incompleta. Essa visão também moldava sua atitude diante da vida. Einstein acreditava que uma mente profunda não deveria se afastar da sensibilidade, deveria cultivá-la. Ele acreditava que empatia, gentileza e compaixão são sinais de inteligência, não de fraqueza. Para ele, o ser humano só alcança seu potencial intelectual quando cresce emocionalmente, porque é a maturidade emocional que permite ao indivíduo se distanciar do ego, das inseguranças, das comparações, das vaidades, tudo aquilo que distorce a percepção. Ele dizia que a pessoa emocionalmente imatura não consegue pensar com clareza porque está sempre ocupada defendendo a si mesma. Por isso, sua filosofia incluía a necessidade de fortalecer o espírito, não apenas o intelecto. Einstein também acreditava que o amor, sim, amor, era uma força cósmica no sentido mais profundo da palavra. Ele dizia que o amor amplia a percepção, porque tira o indivíduo de seu próprio centro e o conecta com algo maior. Essa conexão, para ele, expandia a consciência. Ele acreditava que o amor não era apenas sentimento, mas um tipo de inteligência, uma capacidade de ver o mundo com mais amplitude e menos medo. Essa visão aparece em cartas que escreveu ao longo da vida, onde dizia que sem amor a humanidade se destrói, e sem sensibilidade o conhecimento se torna perigoso. Outra característica essencial desta parte de sua filosofia é a forma como Einstein via o humor. Ele acreditava que o humor era sinal de inteligência porque revelava flexibilidade mental, leveza e capacidade de enxergar além da superfície. Ele dizia que a mente rígida não ri. A mente profunda ri até de si mesma. O humor, para ele, era defesa contra o fanatismo, contra o orgulho, contra a seriedade mórbida que destrói a criatividade. Ele usava o humor como proteção contra os absurdos da vida, como ferramenta para manter o ego distante e como maneira de lembrar a si mesmo que a realidade é grande demais para caber em qualquer teoria. Ele dizia que a vida se torna insuportável para quem perde a capacidade de rir. E isso está profundamente ligado a seu modo de pensar. A leveza transforma a mente em campo fértil para ideias novas. A rigidez é solo estéril. Nesta etapa, também encontramos sua visão profunda sobre tempo psicológico, um tema que ele explorava de maneira tanto científica quanto existencial. Para Einstein, o tempo não era apenas uma dimensão física, era também uma experiência interna moldada pelas emoções. Ele dizia que uma hora pode parecer um minuto ou um século, dependendo do estado emocional. Isso significa que a percepção humana do tempo é maleável. E essa maleabilidade explica por que algumas pessoas vivem presas ao passado, outras esmagadas pelo futuro e poucas realmente presentes. Einstein acreditava que estar presente é uma das habilidades mais elevadas que um ser humano pode desenvolver, porque o presente é o único lugar onde o pensamento criativo acontece. O passado é memória, o futuro é projeção, mas o presente é espaço mental de criação. Ele dizia que o indivíduo que vive realmente no presente percebe a vida como tecido contínuo de possibilidades, não como repetição de padrões. E essa consciência muda completamente a maneira de pensar. Einstein também acreditava que, emocionalmente, as pessoas vivem como se fossem imortais, adiando decisões, desperdiçando tempo, evitando confrontar a realidade, e apenas acordam quando percebem que o tempo não espera. Ele defendia que o tempo é o recurso mais valioso do universo, precisamente porque não pode ser recuperado. Por isso, acreditava que o indivíduo deve escolher com atenção onde deposita sua energia mental e emocional. Ele dizia que gastar tempo com pessoas vazias, discussões inúteis e distrações superficiais
é uma forma de empobrecimento espiritual. Nesta parte, Einstein também revela sua visão sobre a relação entre simplicidade emocional e clareza mental. Ele acreditava que as emoções humanas se tornam destrutivas quando se tornam complexas demais. Ressentimentos acumulados, preocupações exageradas, culpas intermináveis. Ele dizia que simplificar a vida emocional é tão importante quanto simplificar uma teoria científica. Quando a emoção é simples, a mente é limpa. Quando a emoção é complexa, a mente se torna caótica. Por isso, ele buscava sempre a humildade, o perdão, a leveza e a autenticidade, não como virtudes morais, mas como condições de funcionamento mental. E, por fim, Einstein acreditava que a mente humana atinge seu ápice quando consegue integrar todas essas dimensões: razão, intuição, emoção, humor, silêncio, presença, em um único modo de viver. Ele dizia que o pensamento verdadeiro não acontece apenas quando você está estudando ou trabalhando. Acontece no modo como você existe. Para ele, pensar era viver. Viver era pensar. E essa fusão é o que transforma a filosofia de Einstein em algo tão poderoso. Ela não é apenas teoria, é prática, é postura, é vida. Na oitava parte da filosofia de Einstein, entramos no território de sua visão sobre a humanidade, a ética global e a responsabilidade cósmica do pensamento. Dimensões que não aparecem nos livros de física, mas que moviam silenciosamente cada uma de suas ideias. Aqui, Einstein deixa de falar como cientista e começa a falar como consciência universal, alguém que enxergava o ser humano não apenas como um indivíduo isolado, mas como célula de um organismo gigantesco chamado humanidade. Ele dizia que uma pessoa que vive apenas para si vive pequena demais e que a mente humana só se expande de verdade quando entende que suas ações, ideias e escolhas repercutem muito além do próprio tempo e espaço. Einstein acreditava profundamente que o pensamento é uma força que molda civilizações e que por isso toda consciência tem responsabilidade ética com o mundo. Ele rejeitava completamente a noção de que inteligência é apenas habilidade técnica. Dizia que inteligência verdadeira é inseparável de compaixão. Sem compaixão, inteligência vira arrogância, violência, manipulação. E sem inteligência, compaixão vira ingenuidade. Para ele, a verdadeira grandeza humana nasce da união entre clareza intelectual e sensibilidade moral. Essa crença o levou a uma das ideias mais ousadas de sua filosofia. O ser humano não pertence a uma nação, pertence ao planeta. Ele dizia que fronteiras são construções psicológicas, invenções humanas que dividem aquilo que a natureza nunca dividiu. Einstein defendia que a humanidade só alcançará sua maturidade quando abandonar o tribalismo emocional, que a impede de sentir empatia por pessoas que não se parecem com ela, não falam sua língua ou não compartilham seus costumes. Ele afirmava que a violência nasce da ilusão de separação e que essa ilusão é alimentada por governos, religiões e ideologias que se fortalecem criando inimigos. Sua crítica mais profunda não era militar ou política, mas psicológica. As pessoas precisam de inimigos porque não suportam enfrentar seus próprios conflitos internos. Uma mente conflituosa cria um mundo conflituoso, e uma mente pacífica transforma o mundo ao seu redor. Essa visão ética também moldava sua postura diante da guerra. Einstein, mesmo sendo profundamente pacifista, apoiou o desenvolvimento inicial da energia nuclear por acreditar que era necessário impedir regimes totalitários de dominar o mundo. Mas, logo depois, tornou-se um dos maiores defensores do desarmamento global, porque percebeu que havia ajudado a criar uma arma capaz de destruir a humanidade inteira. Essa contradição aparente
mostra a parte mais humana de sua filosofia. Ele acreditava que a moralidade é dinâmica, não fixa, que o indivíduo deve estar sempre disposto a revisar suas posições conforme novas informações surgem. Para ele, imaturidade moral é insistir em uma visão de mundo mesmo depois de reconhecer que ela é perigosa ou inadequada. Einstein dizia que o ser humano precisa aprender a ser humilde diante do próprio poder. E essa frase era um aviso. A humanidade desenvolveu tecnologia demais e consciência de menos. A mente humana avançou em conhecimento, mas não avançou na mesma velocidade em sabedoria. E isso cria risco. Ele acreditava que ciência sem ética é destruição. Tecnologia sem reflexão é barbaridade. Progresso sem responsabilidade é regressão. Essa tensão o levou a defender a criação de instituições internacionais capazes de proteger a humanidade de si mesma, não porque acreditava em governos grandes, mas porque acreditava que a natureza humana é frágil demais para lidar com poder absoluto. Outra parte crucial desta etapa da filosofia de Einstein é sua visão sobre educação como instrumento de transformação moral, não apenas intelectual. Ele dizia que o objetivo da educação não é formar técnicos, mas formar seres humanos completos, capazes de pensar criticamente e agir com empatia. Para ele, todo sistema educacional que ignora o desenvolvimento moral cria pessoas perigosas, inteligentes o suficiente para manipular, mas emocionalmente imaturas demais para entender as consequências disso. Ele defendia que uma sociedade sábia deveria ensinar as crianças a pensar, mas também a sentir. Ensinar lógica, mas também compaixão. Ensinar análise, mas também consciência. Porque sem isso, o conhecimento vira arma. Einstein acreditava que o maior fracasso da humanidade é ter sistemas que premiam memorização, mas não incentivam reflexão. Premiam competição, mas não incentivam cooperação. Premiam resultados, mas ignoram significado. Ele dizia que o mundo adoece quando o intelecto cresce mais rápido que o coração. Outra dimensão central desta etapa é sua visão sobre trabalho, propósito e contribuição. Einstein acreditava que o trabalho humano só tem valor quando serve ao crescimento do mundo. Ele rejeitava completamente o ideal moderno de sucesso baseado em conquista individual, acúmulo material ou prestígio social. Para ele, essas metas eram sinais de imaturidade. Ele dizia que a única verdadeira medida de uma vida bem vivida é a contribuição que ela deixa. Contribuir não para ser reconhecido, mas porque é a maneira mais profunda de justificar a própria existência. Einstein acreditava que cada pessoa nasce com a obrigação ética de desenvolver seu potencial máximo, não para se destacar, mas para servir. Ele dizia que a pergunta "o que eu recebo?" é infantil, mas a pergunta "o que eu ofereço?" é adulta. Essa é uma das partes mais nobres de sua filosofia. A noção de que viver é participar da construção do futuro. Ele dizia que ninguém tem o direito de desperdiçar talento, porque talento não é propriedade privada, é responsabilidade social. Nessa parte, Einstein também apresenta sua visão sobre interdependência humana, afirmando que ninguém se torna grande sozinho. Ele dizia que tudo o que fazemos depende de milhares de outras pessoas, do agricultor que produz nossa comida, ao cientista que desenvolveu a eletricidade, do trabalhador que pavimentou as ruas ao professor que ensinou a ler. Einstein dizia que a ideia de self-made é ilusão. A verdadeira independência não é negar o outro, mas reconhecer que crescer é sempre resultado de uma rede invisível de contribuições. E é exatamente esse reconhecimento que gera gratidão, não como emoção piegas, mas como consciência de pertencimento. A gratidão, para ele, é a emoção que impede o ego de se tornar tirano.
Uma pessoa que reconhece sua interdependência se torna mais humilde e essa humildade abre espaço para sabedoria. Outro ponto central desta etapa é sua visão sobre esperança racional. Einstein não era ingênuo. Ele via claramente a violência, a ignorância, a injustiça e a irracionalidade humana. Mas, ao mesmo tempo, acreditava profundamente no potencial de transformação da humanidade. Ele dizia que o ser humano é capaz de atrocidades, mas também de milagres. E que, apesar de todos os erros, a história mostra uma lenta, quase imperceptível, mas real expansão da consciência humana. Einstein acreditava que somos uma espécie em evolução espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido psicológico. Estamos aprendendo, geração após geração, a ver mais longe, sentir mais fundo, compreender mais amplamente. E ele dizia que cada pessoa tem responsabilidade de acelerar essa evolução, ampliando sua própria consciência. Essa é a essência desta parte da filosofia de Einstein. A ideia de que cada indivíduo é uma força cultural. Cada pensamento, cada escolha, cada ação, cada silêncio influencia o mundo. A humanidade não evolui por acidentes, evolui pela soma de mentes que escolhem pensar melhor. E Einstein acreditava que essa escolha está ao alcance de todos. Ele dizia que a pessoa que melhora a si mesma, melhora o mundo. Que o indivíduo que se torna mais consciente expande a consciência humana. Que cada mente acordada ajuda a humanidade inteira a despertar. Essa é sua visão mais profunda. O universo é tecido por consciências, e cada consciência tem força. Pensar é ato cósmico, agir é ato cósmico, evoluir é ato cósmico. E para Einstein, isso faz da vida humana algo infinitamente maior do que imaginamos. Na nona parte da filosofia de Einstein, entramos na dimensão mais metafísica e, ao mesmo tempo, mais prática de seu pensamento. A visão de que o universo é compreensível, que a realidade possui uma estrutura racional e que a mente humana é capaz de decifrá-la, não como ato de arrogância, mas como ato de participação cósmica. Einstein dizia que a característica mais incompreensível do universo é justamente o fato de ele ser compreensível. Para ele, isso não era coincidência, era assinatura. Significava que o ser humano não está separado do cosmos, mas é a expressão dele. A mente humana é feita do mesmo tecido que as estrelas, e por isso consegue entender as leis que governam o espaço, o tempo, a matéria e a energia. Essa visão moldava seu senso de propósito. Ele acreditava que buscar conhecimento não é hobby, nem profissão, é destino. Mas aqui surgia algo ainda mais profundo. Einstein acreditava que o universo é amigável. Não no sentido ingênuo, mas no sentido estrutural. Ele dizia que a realidade tem lógica, ordem, padrões, harmonia, e que isso permite ao ser humano navegar pela vida com mais confiança do que medo. Ele rejeitava a ideia de que vivemos em um universo caótico e imprevisível. Para ele, o caos aparece apenas quando a mente humana ainda não compreendeu o padrão. Isso significa que a busca pelo conhecimento é também busca por segurança existencial. Quando a pessoa entende como as coisas funcionam, o medo diminui e a clareza aumenta. Essa visão tem implicações profundas para a vida cotidiana. Einstein acreditava que a maior parte do sofrimento humano nasce da ilusão de que estamos isolados, perdidos, desconectados. Mas quando uma pessoa começa a enxergar a lógica profunda da realidade, ela percebe que faz parte de algo inteligentemente organizado. E isso muda tudo. Outra parte crucial desta etapa é sua visão sobre humildade cósmica, que nasce da percepção de que o universo é vasto demais para caber dentro das certezas humanas. Einstein vivia com um tipo de reverência silenciosa diante do cosmos.
Ele dizia que quanto mais compreendia o universo, mais percebia sua pequenez. Mas essa pequenez não o diminuía, o engrandecia, porque reconhecia que, mesmo sendo pequeno, fazia parte de algo gigantesco. Ele dizia que essa consciência é a base da sabedoria, a capacidade de sentir-se pequeno sem sentir-se insignificante. O insignificante é aquele que não vê propósito. O pequeno é aquele que compreende seu lugar. Einstein acreditava que a humildade cósmica tem um papel psicológico profundo. Ela liberta o indivíduo da obsessão com o próprio ego, com conflitos mesquinhos, com dramas artificiais, com disputas sociais. Ele dizia que quando a pessoa percebe a magnitude do universo, deixa de perder tempo com trivialidades. A consciência se expande, as prioridades mudam, a mente amadurece. Outra dimensão importante nesta etapa é sua visão sobre mistério como fonte de energia da vida. Einstein acreditava que o mistério é o motor do espírito humano e que perder a capacidade de sentir mistério é perder a vitalidade interior. Ele dizia que a pessoa que vive sem mistério vive morta por dentro, cheia de informações, mas vazia de maravilhamento. Para ele, a capacidade de se maravilhar é sinal de saúde espiritual. Essa é uma das partes mais belas de sua filosofia. Einstein acreditava que o mistério não existe para ser eliminado, mas para ser contemplado. Ele dizia que a ciência avança não destruindo mistérios, mas convertendo-os em mistérios ainda maiores. Cada descoberta abre portas para perguntas novas, mais profundas, mais fascinantes. E isso, para ele, era evidência de que a realidade é infinita em profundidade. Ele rejeitava completamente o materialismo superficial, que acreditava que tudo pode ser explicado de forma mecânica e definitiva. Para Einstein, o universo é mais do que uma máquina. É uma obra de arte lógica. Ele dizia que as leis da física não são apenas funcionais, são belas. E essa beleza era para ele uma pista de que existe algo maior por trás da realidade. Não necessariamente no sentido religioso tradicional, mas no sentido de uma ordem profunda, elegante, inteligente. Outra parte essencial desta etapa é sua visão sobre a mente como instrumento de sintonização. Einstein acreditava que o pensamento humano funciona como antena que capta padrões universais. Ele dizia que a criatividade não é invenção pura, mas descoberta, o ato de sintonizar a mente com a estrutura profunda do universo. É como se as ideias já existissem em estado bruto e o papel do pensador fosse escutá-las. Isso significa que a mente precisa estar limpa, afinada, sensível. Uma mente agitada não capta nada. Uma mente vaidosa distorce tudo. Uma mente profunda escuta. Isso explica por que Einstein valorizava tanto silêncio, solidão e contemplação. Esses estados afinam a antena, e é nessa visão que surge um dos conceitos mais poderosos de sua filosofia: o pensamento como diálogo com o cosmos. Ele acreditava que quando você pensa profundamente, não está apenas raciocinando sozinho, está conversando com a própria estrutura da realidade. E quando essa conversação se aprofunda, surgem insights que parecem vir de outro lugar. Não porque são mágicos, mas porque são respostas do universo às perguntas certas. Essa visão transforma completamente a forma de encarar o pensamento. Einstein acreditava que pensar não é um ato privado, mas participação na inteligência do universo. E isso dá à vida intelectual um sentido quase espiritual. Ele dizia que não existe diferença entre ciência e contemplação. Ambas são modos de escutar o cosmos. Nessa etapa, Einstein também desenvolve sua crítica à ilusão do controle humano. Ele dizia que o ser humano acredita controlar tudo, o futuro, as circunstâncias, os resultados, mas na verdade controla muito pouco. O que pode controlar é sua própria clareza,
sua própria consciência, sua própria postura diante da vida. O resto não depende dele. Einstein acreditava que aceitar a própria falta de controle é libertador. Pessoas que tentam controlar tudo vivem em ansiedade. Pessoas que aceitam a fluidez da realidade vivem em paz. Ele dizia que a maturidade emocional é reconhecer que a vida é imprevisível, mas que a mente pode ser estável. A estabilidade vem de dentro, não de fora. Outra parte crucial desta etapa é a forma como Einstein via o sofrimento humano. Ele dizia que o sofrimento nasce principalmente da resistência interna à realidade. As pessoas sofrem mais porque desejam que as coisas fossem diferentes do que são. Mas, quando aprendem a observar a realidade com mais neutralidade, sem distorções emocionais, o sofrimento diminui. Ele não acreditava em eliminar completamente a dor. Acreditava em aprender com ela. Ele dizia que a dor é linguagem da realidade chamando a mente para crescer. Nessa perspectiva, sofrimento vira informação, informação vira sabedoria, e sabedoria vira leveza. Einstein acreditava que a vida humana é feita para evoluir em consciência e que a dor é uma das ferramentas dessa evolução. Ele não romantizava sofrimento, mas entendia sua função. A última parte desta etapa revela talvez sua visão mais profunda, a de que a realidade é relacional. Nada existe isolado, nada existe sozinho. Tudo influencia tudo. Espaço e tempo influenciam matéria. Matéria influencia espaço e tempo. Mentes influenciam mentes. Pessoas influenciam o mundo. O mundo influencia pessoas. Essa interdependência universal era, para Einstein, a prova definitiva de que o ser humano não está desconectado, está conectado com tudo. Ele dizia que a separação é ilusão criada pelo ego, e que superar essa ilusão é o início da sabedoria. Na 10ª parte da filosofia de Einstein, alcançamos o ápice de sua visão sobre o ser humano, a consciência e o destino intelectual da nossa espécie. Uma síntese que une ciência, ética, espiritualidade e responsabilidade em uma única perspectiva. A vida humana como obra de criação contínua. Einstein acreditava que cada indivíduo é chamado não apenas a existir, mas a moldar a si mesmo, a expandir sua consciência e a participar ativamente da construção de um mundo mais lúcido. Para ele, pensar não era atividade ocasional, mas modo de existir. Ele dizia que a mente humana é o instrumento mais poderoso do universo conhecido e que negligenciá-la é desperdiçar o maior presente que recebemos. E para Einstein, cultivar essa mente não significa apenas aprender fatos, mas aprender a enxergar. Enxergar padrões ocultos, enxergar conexões invisíveis, enxergar possibilidades onde os outros só veem problemas. Ele acreditava que o pensamento profundo é uma forma de libertação, porque liberta o ser humano da ignorância, da manipulação, da repetição automática, dos medos herdados, das crenças engessadas. Essa noção de libertação o levava a uma ideia ainda mais radical. O ser humano é criador, não criatura. Isso significa que não somos produtos passivos da realidade, somos agentes ativos de transformação. Einstein dizia que a realidade externa é sempre reflexo da realidade interna e que o mundo só muda quando a consciência muda. Ele acreditava que a humanidade progride não graças a tecnologias, mas graças a mentes que se expandem, e que cada pessoa tem um papel nessa expansão, ainda que nunca descubra totalmente sua amplitude. Outra dimensão profunda desta etapa é sua visão sobre autenticidade. Einstein desprezava qualquer tipo de vida vivida para agradar ao mundo. Ele dizia que a pior forma de escravidão é viver de acordo com expectativas externas. Para ele, autenticidade é coragem. Coragem de ser diferente, de pensar diferente, de agir diferente.
Ele acreditava que ninguém deveria moldar sua identidade com base em aceitação social. A autenticidade para ele é fonte de força interior. Quando uma pessoa é verdadeira consigo mesma, nenhuma crítica a derruba. Quando ela vive para agradar, qualquer rejeição a destrói. Por isso, Einstein dizia que o primeiro dever moral de cada indivíduo é ser real. Essa autenticidade está diretamente ligada à sua noção de liberdade. Para Einstein, liberdade verdadeira não era política nem externa, era psicológica. Ele dizia que a maior prisão moderna é o medo da opinião dos outros. Esse medo molda carreiras, limita talentos, paralisa a criatividade. E ele acreditava que superar esse medo é libertação suprema. Quanto menos você depende da aprovação externa, mais sua mente se torna sua. Essa liberdade psicológica permite que o indivíduo atinja outro nível de consciência, o nível da criatividade plena. Einstein acreditava que a criatividade humana é ilimitada, quando não é bloqueada pelo ego, pelo medo, pela pressa ou pela ignorância. Ele dizia que a mente humana é capaz de mais do que qualquer tecnologia que já criamos, e que nossa maior falha não é incapacidade, mas falta de coragem para explorar o potencial mental que já possuímos. Nesta parte final, Einstein apresenta sua visão sobre o papel do indivíduo no cosmos. Ele dizia que cada ser humano é um ponto de atenção da consciência universal. Isso significa que cada pessoa vê o universo de um ângulo único e esse ângulo nunca mais será repetido depois que ela morrer. Para ele, cada vida é uma perspectiva irrepetível, uma lente exclusiva que enxerga uma fração do cosmos que ninguém mais verá. Isso dá à existência humana um valor imenso. Por isso ele dizia que desperdiçar a própria vida, vivendo de modo automático, é uma espécie de traição cósmica, não no sentido moral, mas no sentido existencial. O universo nos deu a oportunidade de enxergá-lo, e essa oportunidade merece ser honrada. Einstein acreditava que o propósito mais profundo da vida é expandir a consciência, e que cada pensamento novo, cada questionamento, cada insight contribui para essa expansão. Ele dizia que a humanidade é uma espécie ainda jovem, caminhando lentamente em direção à maturidade intelectual, e que o papel de cada indivíduo é acelerar esse processo, não dominando o mundo, mas compreendendo-o. Outra parte poderosa desta etapa é sua visão sobre a busca pelo sentido. Einstein rejeitava completamente a ideia de que o sentido da vida está escrito em algum lugar ou determinado por alguma autoridade externa. Para ele, sentido é criação, não descoberta. Ele dizia que apenas mentes preguiçosas esperam que o sentido lhes seja dado. As mentes profundas criam sentido por meio de suas ações, escolhas e relacionamentos. Isso significa que o sentido da vida não é algo fixo, mas algo vivo, que se transforma conforme a consciência evolui. Ele acreditava que uma vida significativa é aquela que alinha três forças: curiosidade, compaixão e criação. Curiosidade que expande a mente, compaixão que expande o coração, criação que expande o mundo. Essas três forças, unidas, formam a base de uma existência plena. Outra dimensão essencial desta etapa é sua visão sobre morte e continuidade. Einstein acreditava que a morte não é fim, mas mudança de estado. Ele rejeitava tanto o medo irracional da morte quanto a negação superficial dela. Ele dizia que a morte apenas dissolve a individualidade, mas a consciência que moldamos durante a vida continua influenciando o mundo. Cada pensamento, cada obra, cada gesto, cada ideia gera ondas que continuam se propagando muito depois de nossa partida. Isso significa que ninguém morre totalmente. Cada vida deixa traços invisíveis que moldam silenciosamente a vida de outros.
Essa visão dá ao indivíduo responsabilidade e consolo. Responsabilidade porque cada ação importa. Consolo porque nada é perdido. Einstein também acreditava que o indivíduo deveria viver de modo que, ao olhar para trás, pudesse dizer que ampliou algo. Uma mente, uma ideia, uma consciência, um entendimento. Ele dizia que o verdadeiro legado de uma pessoa não está em seus bens, mas em sua expansão. A última parte desta filosofia é uma convocação. Einstein acreditava que o mundo precisa desesperadamente de mentes despertas. Ele dizia que a humanidade está cercada de tecnologia, mas faminta de sabedoria, cheia de informação, mas vazia de compreensão, obcecada por velocidade, mas incapaz de profundidade, e que a única forma de corrigir esse desequilíbrio é cada indivíduo assumir o compromisso de pensar melhor, pensar com honestidade, pensar com coragem, pensar com leveza, pensar com profundidade, pensar com compaixão, pensar com independência. Ele dizia que a mente humana é a ferramenta mais poderosa do universo, mas apenas quando é usada, e que a tragédia moderna é que poucas pessoas realmente usam sua mente. Ele acreditava que, se cada pessoa se dedicasse a despertar um pouco mais de consciência todos os dias, a humanidade inteira daria saltos evolutivos que hoje parecem impossíveis. Sua última lição é clara. A grandeza não é acidente, é escolha. Uma escolha diária de expandir a mente, purificar o pensamento, cultivar a curiosidade, iluminar a consciência. Einstein dizia que cada indivíduo é, ao mesmo tempo, aprendiz e criador do universo.